Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast e dessa vez nós vamos falar com o professor, pedagogo Rodrigo Lima. Ele que é formador do programa Pró-Alfabetização aqui no município de Parnaíba. Vamos conversar e debater um pouquinho aqui sobre o que é este programa, quem são os beneficiados por esse programa e o que esses beneficiados podem fazer, quem pode entrar, quem está fazendo, e para que você possa entender, né? E assim ser ajudado. Muito bem, Rodrigo. Obrigado pela sua presença, ter aceitado o nosso convite, participar. Eu gostaria de começar, Rodrigo, te perguntando o que é o pró-alfabetização na idade certa. É um prazer estar aqui também, conversando com você nesse podcast. O Pró-Alfabetização é uma iniciativa do governo do estado em regime de colaboração. É uma política que foi implantada exatamente para assegurar as condições necessárias para que os alunos piauienses cheguem até o final do segundo ano do ensino fundamental com o domínio das competências de leitura, escrita e letramento matemático, com as habilidades para avançar de forma autônoma nos estudos. É isso que se resume o Pró-Alfabetização na idade certa, lançado em 2021. E como é que está este programa aqui em Parnaíba? O programa foi implantado no final do ano passado, né? Tem caminhado bem, apesar de ter tido alguns contratempos no meio desse meio do percurso, mas graças a Deus está tendo uma boa aceitação por parte dos professores e principalmente com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. A gente está vendo que está tendo um apoio, né, e uma certa receptividade por conta dos professores, né. Apesar de a gente não ter ainda um número grande de professores que aderiram, né, ao próprio programa, mas a gente está vendo que os que realmente estão interessados em participar, em buscar participar de forma ativa das formações. Quando você fala assim, a questão de aderir, existe um número específico de professores, de colégios, que possa participar, ou todos podem participar? Quem pode participar? Assim, o programa ele se subdivide em duas modalidades de ensino. Educação infantil, voltado para os professores que atuam na educação infantil e também voltado para os professores que atuam no ciclo de alfabetização. O que é o ciclo de alfabetização? Os alunos que estão no primeiro e no segundo ano. Então, não houve essa adesão total, até por conta da falta de conhecimento do próprio programa, né? Porque a partir do momento que você passa a conhecer, você adentra, né, a questão dos objetivos que o programa impõe, né, para que você venha participar dele, com certeza você vai ter um interesse maior em estar participando. E o que está acontecendo com os professores que estão com a gente. Para atender, de fato, o ciclo de alfabetização, que é o do qual eu faço parte, para atender numa faixa de 85 professores. Mas no momento a gente apenas temos 55 realmente participando de forma ativa com a gente. A gente percebe aí, pessoal, que o professor ele precisa abraçar essa causa, né? Porque sem ele fica muito difícil um programa desse continuar. E esse programa, o maior beneficiado vai ser o aluno, porque o professor ele está sendo treinado para que ele possa fazer o seu serviço direito. E eu gostaria de saber se onera em questão de tempo, vai tomar muito tempo dele, como é que funciona? Porque o professor ele pode estar na sala de aula e aí ele participa dessas formações, vai atrapalhar em alguma coisa? Vale lembrar que o Pró-Alfabetização ele funciona a formação em regime de cascada. Existe a formação a nível estadual, né, onde os formadores estaduais recebem a formação. Existe a formação a nível de GRE, regional, no caso Parnaíba, que atende outros municípios além da própria cidade de Parnaíba. E existe a formação a nível municipal de cada município, onde tem as suas secretarias municipais de educação, o que acontece com o Parnaíba.
você fez a pergunta, se onera? Não, pelo contrário, ele complementa, é uma formação continuada, podemos dizer, porque ele complementa o processo de formação do professor, né? Ele capacita o professor para encontrar as melhores estratégias, os melhores métodos para trabalhar com o seu aluno, aquele aluno que está com defasagem no processo de leitura e de escrita, que a gente sabe que existe, de fato. Se a gente for fazer um levantamento, a gente vai ver que está tendo essa defasagem e a gente precisa, né, capacitar esses professores, encontrar meios, subsídios para que eles possam estar mais bem preparados para lidar com essa situação, com essas deficiências que a gente encontra nesse processo de alfabetização dos alunos de primeiro e segundo ano, e por que não, os alunos também da educação infantil, porque lá que é a base. Se o aluno lá da educação infantil começa esse processo de alfabetização, não totalmente de forma letrada, mas pelo menos já deu início, lá no primeiro e segundo ano o professor vai ter mais facilidade de trabalhar com esse aluno. Então ele não onera de jeito nenhum, pelo contrário. Existe um material didático complementar que foi colocado à disposição do professor para que ele tenha acesso a esse material, ele participe das formações e assim possa agregar, né, a sua formação, novas condições e novas metodologias no seu trabalho pedagógico. Tem um certificado, é isso? Sim. Você está querendo dizer? Ao final, de horas, né? Ao final do ano, no decorrer do ano haverá as formações. Então, vai ser a carga horária de 64 horas para o professor que participou de todas as formações. Professor que esteve com a gente, seja nas formações remotas, seja nas formações presenciais, como já ocorreu, ele vai receber ao final do ano, pela sua participação, um certificado de 64 horas. Uma criança que no começo da pandemia tinha 5 anos de idade, estava começando a tentar aprender, a conhecer as letras, né? E hoje ela está com 7. Com certeza, durante esses 2 anos, apesar de vários esforços da prefeitura, a gente reconhece, né? Vários programas que foram feitos, plataformas que foram usadas, né? As redes sociais, um programa de TV exclusivo para que os alunos pudessem assistir aulas por meio da televisão e o maior número de alunos pudesse ser alcançado para que eles não parassem no tempo. Apesar de todos esses esforços, Rodrigo, a gente reconhece que há um déficit em que tem muita criança hoje nas escolas que não estão tendo total conhecimento das letras, né? E aí, como é que esse programa pode ajudá-los? A gente sabe que a pandemia atrapalhou muito, né? A gente sabe, houve um esforço tremendo por conta da Secretaria de Educação em dar suporte aos professores nas escolas por meio de atividades. A gente sabe que a atividade, seja ela de forma presencial ou de forma à distância, principalmente para a criança que está nesses níveis, né, de escolaridade, primeiro e segundo ano em educação infantil, é muito complicado. Porque teria que ter alguém para acompanhar essa criança, né, esse aluno. Então, por conta da pandemia, dificultou. Mas a gente sabe que, mesmo em meio a essas dificuldades, a gente pensa positivo na questão de que o processo de alfabetização ele passa por várias etapas, né? Desde da questão da escrita, da leitura, né? Das habilidades que o próprio aluno tem. Então, o que a gente quer dando a capacitação para o professor, para que ele possa oferecer para o aluno, né, o aluno que está sendo alfabetizado por ele, a competência para ser autônomo no seu processo de aprendizagem. O que é isso? O que seria ser autônomo? O aluno ele não vai aprender só, claro, o professor vai estar ali para auxiliá-lo, mas a intenção maior seria o quê? O professor dá todos os meios necessários para que esse aluno aprenda e desenvolva suas habilidades e assim construa o seu processo de alfabetização por meio da leitura e da escrita de forma autônoma. É possível, é meio complicado, a gente sabe que é um desafio muito grande para o professor, porque existem várias demandas, né? Existem várias questões envolvidas aí, porque se o aluno está na escola
está participando ativamente das aulas, ele com certeza ele está avançando, né, nesse processo. Mas se o aluno falta muito, o aluno deixa de ir para a escola e os pais também não ajudam, não se interessam por essa vida escolar do aluno, aí fica complicado de o professor acompanhar esse aluno, né? Então, para que, deixa eu ver se eu entendi, para que o projeto dê certo, né, está sendo oferecido aos professores condições para que eles possam desenvolver bem o trabalho dele, mas a participação dos pais também é muito importante, é isso? Porque acompanhar os filhos, né, ajudar nessa questão? Exatamente, porque a escola ela faz a parte dela, com o professor de ir lá, implantar as metodologias, o professor usar os métodos que ele aprendeu durante a sua formação. E nós oferecemos esse subsídio, essa orientação pedagógica, podemos dizer assim. Temos um material didático complementar, onde o professor aprende novas metodologias e ele vai colocar acessível para esse aluno, ele vai desenvolver com o aluno, ele vai estar junto com o aluno. Então, se existem esses meios, aí a gente espera também uma contrapartida, não só da própria Secretaria de Educação, mas principalmente dos pais. Os pais eles têm que andar junto com seus filhos no processo de alfabetização. Não podem deixar, a escola já faz um papel dela de oferecer o conteúdo para o meu filho, mas os pais também têm que acompanhar esse processo de alfabetização. Os pais têm que estar juntos e acompanhando, porque com certeza vai facilitar esse processo de alfabetização do próprio aluno. Mas o professor, para que ele entenda a importância disso, vocês sabem disso, que há necessidade da participação dos professores. O que vocês pretendem fazer para que esse professor possa vir se qualificar? Vocês estão pensando em fazer o quê? De antemão, a gente já está com um planejamento para, a partir do segundo semestre, fazer as visitas para as escolas daqueles professores que ainda não aderiram com a gente, não estão participando com a gente. Pelo menos os que eu tenho contato, né, direto, via WhatsApp, via e-mail, aqui mesmo na própria Secretaria de Educação, eles estão atendendo muito bem, eles participam da formação, eles dão feedback quando a gente espera deles, né? Eles participam de forma ativa. Então, o nosso primeiro passo para que a gente alcance, atenda ao maior número de professores, né? Eles possam estar junto com a gente, através das visitas, né? Conversando, sabendo o que está acontecendo, por que eles ainda não se interessaram, qual o problema, qual a dificuldade. A gente quer ouvir do professor o que ele pensa em relação ao programa e o que ele espera. A partir daí é que a gente vai ver as possibilidades de intervenções junto com esse professor e junto com as escolas que ainda não estão acompanhando com a gente. Você acredita então que este programa veio para ficar? Sim. Vai dar certo, está dando certo? E eu tenho certeza que vai dar certo, está dando certo. Apesar das dificuldades, um pouco número de professores ainda, mas eu creio que a gente vai alcançar os nossos objetivos, que é 100%. Vale lembrar aqui, ressaltar, melhor dizendo, que por detrás de mim tem uma equipe. Eu posso dizer assim, citar o nome aqui da pessoa, da Tassiana, né, que é da Secretaria de Educação. Ela dá todo o apoio necessário para a gente, apesar de ela não estar totalmente na responsabilidade dela de acompanhar diretamente o programa, mas ela acompanha, ela faz a parte dela como diretora do ensino fundamental e outras pessoas aqui, que se a gente for citar, são tantas pessoas, e a própria secretária de Educação, que dá o apoio, dá o suporte. E, como você mesmo falou, precisamos principalmente do interesse dos professores, da colaboração deles e dos pais, porque é todo um conjunto de situação. Não depende só de mim, eu posso fazer minha parte como formador, eu dou a formação, eu ofereço os meios para que esse professor se capacite, mas também o professor tem que dar essa contrapartida para mim, tem que dar o feedback. Se eu não estou sendo um bom formador, eles vão me falar por meio das avaliações que a gente
coloca para eles, né? A gente se autoavalia também e a gente procura dar o melhor da gente. Eu creio que a gente tem alcançado o objetivo que a gente espera. A gente quer agradecer aí ao Rodrigo, né? Muito obrigado pela sua participação. Esperamos que essa conversa tenha sido esclarecedora para você, professor, para você, pai, para você, estudante, para você que está nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo através do nosso podcast, possa entender a importância do papel de cada um, do gestor, a Secretaria de Educação, vai até o formador, que é o Rodrigo, você, professor, você, pai, mãe, e também do aluno, né, da criança, que também a participação dele é importante. Só assim nós poderemos conseguir bons resultados e desenvolver a educação aqui no nosso município. Obrigado a todos, obrigado mais uma vez ao Rodrigo Lima, muito obrigado pela sua participação. Suas considerações finais. Obrigado, Calixto, obrigado a todos também, e foi relevante a gente ter repassado essas informações, porque só assim você vai conhecer de fato o que é o programa Pro Alfabetização. E estamos às ordens aí para qualquer momento que precisarem da gente. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o nosso podcast sobre o Pro Alfabetização na idade certa. Até a próxima. A gente se vê. Tchau.